Abraão caminhou para um lugar que Deus mostraria. Amém? Então Deus, ele levaria Abraão até esse lugar. Quando nós encontramos esse lugar também lá onde Moisés teve um encontro com Deus, onde o monte, né? O Monte Horebe, o lugar onde Deus falou com Moisés, o lugar onde Deus chamou Moisés. Deus disse a Moisés, né, que ele também, né, devesse conduzir esse povo até um lugar. E Moisés saiu, né, debaixo de uma direção do Senhor, naquela visitação que ele teve, e ele foi livrar o povo do Egito para levá-los até um lugar. Naqueles dias, era o lugar que Deus havia prometido, era o mesmo lugar que Deus havia mandado a Abraão, para a terra de Canaã. Amém? É importante nós entendermos isso. Deus chamou Abraão e Deus levou Abraão até Canaã. E Abraão, depois de chegar a Canaã, ele chegou a um lugar onde Deus ele manifestou no ápice da sua revelação, da glória de Deus. Ele levou Isaac até um lugar chamado Monte Moriá. E aquele monte foi o monte do sacrifício, onde representava ali, né, a libertação de Abraão de tudo aquilo que poderia prendê-lo ainda, que poderia amarrá-lo a esse mundo, né? Então o seu filho era o que ele tinha de mais precioso. Deus levou Abraão lá para entregar o que ele tinha de mais precioso e mais importante, para que Abraão pudesse romper assim, e ele pudesse então fazer com que Abraão tivesse uma geração, tivesse uma descendência. Isaac não era a descendência. Isaac era parte do processo, parte do plano de Deus. A descendência viria depois de Isaac, Jacó, Israel, e essa nação se tornaria a nação que Deus escolheu para trazer a manifestação do único Deus sobre a terra. Então, o que você e eu precisamos entender é que Isaac foi sacrificado naquele dia. Ele não morreu, mas ele foi sacrificado. E então Deus pôde levar Abraão a viver a promessa de ter uma descendência. Você entende? Diga glória a Deus. Mas tudo parte de nós entendemos que o Senhor está nos chamando para chegarmos a um lugar. E esse lugar aqui na Bíblia, que nós encontramos Abraão, né, descobrindo, né, é o lugar que depois Moisés também leva o povo, e depois Davi consegue estabelecer, Davi consegue fundamentar tudo aquilo que foi feito através do seu reinado, e esse lugar passa a ser um lugar de fato totalmente conquistado, só nos dias de Davi. Por quê? Quando nós olhamos lá em Abraão, ele vai até o Moriá, e o Moriá, alguns estudiosos falam que ele é o lugar onde é Jerusalém, né? E o Monte Sião é o lugar onde é o templo. Sião é o lugar que era Canaã nos dias de Abraão. Abraão ele chega até Canaã, que é os descendentes dos cananeus, e que eles dominam aquele lugar, aquela região, mas ainda há um povo lá, que permanece lá até os dias de Davi, e permanece no lugar estratégico, no lugar onde Deus haveria de manifestar a presença dele, o lugar onde seria construído o templo, o lugar onde foi feito o sacrifício, o mesmo lugar onde foi feito o sacrifício lá de Abraão, e o lugar que seria construído o templo. Então aquele lugar era um lugar estratégico que Deus havia escolhido, e Deus queria levar Israel a dominar ou a conquistar aquele lugar de uma forma plena. Então aquele lugar só foi conquistado de uma forma completa nos dias de Davi. Começou lá com Abraão, passou por Moisés, mas só nos dias de Davi que foi plenamente conquistado aquele lugar. Para você ver a guerra que é, a batalha que é. Quando Deus chama, né, Abraão, Deus fala que lá vai ter povos, e ele vai ter que, né, conquistar aquele lugar, vai ter que expulsar aqueles povos de lá. E aí nós vemos Moisés na mesma batalha, na mesma guerra. Então nós encontramos sempre guerras para que eles possam conquistar o que Deus falou. Sempre batalhas para que eles possam chegar aonde Deus mandou.
Assim não vai ser diferente na sua vida. Existe um lugar que Deus tem para você. E você precisa ir expulsando os inimigos e conquistando a terra, até que por completo você seja colocado no lugar aonde Deus te chamou. Então, há uma batalha. Talvez as pessoas elas não entendam o tempo, mas Abraão, ele demorou 25 anos para conquistar a promessa de ter Isaac. E ainda, depois daquele tempo, veio então a descendência de Isaac e veio as guerras pelo lugar, para que o lugar fosse totalmente tomado. E esse lugar não foi conquistado. E veio Moisés, e depois veio Josué, e houve guerra, e houve a distribuição das terras, houve a distribuição das heranças, e a herança foi dada, e havia povos naquele lugar que a herança havia sido dada. Eles tinham que expulsar os povos para tomar posse da herança. Então, há uma batalha para você chegar ao lugar que Deus quer. Amém? Mas nós não podemos deixar de enxergar. Não podemos deixar de ver e de entender que o que Deus falou, o que Deus prometeu é verdade. E você vai chegar ao lugar que Deus te falou. Você vai viver a promessa de Deus por completo na sua vida. A grande dificuldade é nós perseverarmos até o fim. Abraão, ele demorou quase 25 anos para que Isaac nascesse, para que começasse um processo. Amém? Então, o que eu e você precisamos entender, nós estamos num tempo profético, onde Deus ele está nos levando a alcançar lugares não alcançados. Nós estamos avançando naquilo que Deus nos chamou para viver nessa terra. Mas eu quero ler com você, para que você entenda quem estava no domínio, quem estava no lugar onde eles haviam de ter o domínio completo, onde eles haviam de conquistar de forma completa. Eram o povo de Jebuseus. Os Jebuseus era um povo que vivia nesse lugar debaixo de uma fortaleza. Haviam muros enormes, né? Foram feitas fortalezas para que Israel não chegasse de forma plena ao lugar que Deus colocou, ao lugar que Deus prometeu para eles. Então, as fortalezas, a Bíblia fala em Coríntios que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, fala assim, as fortalezas, para que você não alcance plenamente o lugar, estão na sua mente. Estão na sua mente. Diga, seu irmão, estão na sua mente. Olha só. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, a nossa maneira de pensar. Eu preciso que você entenda que, historicamente, lá, talvez alguns acreditam que, como eu disse, o Monte Moriá era um lugar, Sião era outro lugar. Um era o lugar do templo, outro era o lugar de Jerusalém, da cidade. Mas era o mesmo território, apenas um lugar diferente do outro, e Deus haveria de dar todo aquele território, né, de forma completa a Israel. Mas lá em Gênesis 15, quando Abraão ele volta da guerra dos 318, a Bíblia diz que ele traz ali uma oferta, um dízimo a Melquisedeque, né? E aí a Bíblia diz que ele é o rei de Salém. Então, Salém é Jerusalém, Sião e Canaã. É a mesma região, é o mesmo lugar ali. E nós encontramos ali Melquisedeque como o rei de justiça, o rei de paz. E nós encontramos então uma representação de Deus ali. Então, aquele lugar, ele não está em guerra, não está em litígio, há paz. Quando nós abrimos lá em Gênesis, nós encontramos isso, rei de paz, rei de justiça, e nós encontramos então essa referência de Melquisedeque e Abraão, e aquele lugar é um lugar importante para nós entendermos que naquele lugar não há conflito. Abraão não encontra um conflito ali. Abraão não encontra uma guerra ali. Mas vai haver algumas guerras.
né? Quando Deus faz essa aliança com Abraão, quando Deus fala com Abraão, ele então usa Abraão para nos mostrar que aquele lugar há paz, mas lá no Monte Moriá, onde ele leva Isaac para ser sacrificado, é um lugar onde há sacrifício, há entrega, aonde Deus ele diz, olha, não é não é o seu sacrifício, é o meu sacrifício. Não, você não vai matar Isaac. Eu já tenho um cordeiro preparado. Eu já tenho o sacrifício preparado. O que você precisa matar, o que você precisa entregar, sacrificar, é o seu coração. É aquilo que está prendendo, aquilo que está, de alguma forma, né, dominando o seu coração, aquilo que pode ser maior do que eu no seu coração. Isso você precisa sacrificar. E aí Abraão, então, consegue chegar a esse lugar. Consegue receber de Deus resposta nesse lugar, através daquele cordeiro que está amarrado ali, preparado para sacrifício. Ele não precisa, então, sacrificar o seu filho. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que quando nós falamos que essa fortaleza, essa resistência está na nossa mente, está em nós, é porque existem coisas que nós precisamos ainda sacrificar em nossas vidas para que Deus possa prover, para que Deus possa responder, para que nós sejamos por completo libertos de tudo aquilo que nos impede de viver plenamente no lugar onde Deus nos chamou. Então, as nossas barreiras ou as nossas fortalezas estão naquilo que nós amamos mais do que o Senhor, ou naquilo que nós queremos mais do que Deus. Essas são as nossas fortalezas. Sabe, está em não renunciarmos tudo, mas renunciarmos apenas parte. Quando Abraão chega ao Monte Moriá, ele chega à sua renúncia total, que era aquilo que ele mais amava, seu filho Isaque. Amém? Então, diga assim, Deus vai me levando a um processo de renúncia, para que fortalezas venham caindo, para resistências da minha vida caiam, e eu possa, por completo, me entregar a Ele. Sabe, nós estamos ainda muito ligados a algumas coisas. Nós estamos muito ainda presos, ou talvez, de alguma forma, ainda amarrados em muitas coisas dessa terra. E à medida que nós vamos caminhando com Deus, nós vamos então nos desprendendo e nós vamos aprendendo que é Ele quem provê todas as coisas. Amém? Deus já proveu o sacrifício para si. Abraão não é o seu filho, é o cordeiro que eu tenho ali amarrado. Mas Abraão rompeu com a sua mente. Ele rompeu porque, você imagina, Abraão caminhar 3 dias para sacrificar o seu filho, levando a lenha, levando tudo, e ainda erguer o cutelo. Ainda ameaçar sacrificar. E Deus dizer, não, para. Você é doido mesmo. Amém? Em outras palavras, você não tem limite, não. Você rompeu mesmo. Você conseguiu, amém? Deus não queria, sabe, Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Amém? Por inteiro. Amém? Então, você precisa entender nesse processo de entrega, nesse processo de sacrifício, que ele está, sabe, rompendo com aquilo que impede a barreira da sua mente. Nós estamos aqui, por exemplo, há 20 horas, talvez, sei lá, 21 horas já, e vamos para 24 horas, mas, entenda, Moisés ficou 40 dias. Entenda que nós já ficamos algumas vezes 3 dias, talvez não sem dormir, porque precisa descansar o corpo, mas tempo na presença do Senhor. Esse rompimento com aquilo que é impedimento para nós. Por exemplo, o sacrifício é algo que nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso, porque a igreja desses dias, ela não consegue compreender o sacrifício como uma entrega de si mesmo. Não é algo que ela dá, é dar ela mesma. É entregar ela mesma, não é algo que ela faz, é a vida dela entregue. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém? Talvez nesse tempo aqui, de fato, você está apresentando o seu corpo. Amém? Eu estou aqui, Jesus. Amém? Glória a Deus. Abraão apresentou
o seu filho. Algo presente, algo físico. E eu preciso que você entenda isso, porque talvez nós tenhamos uma dificuldade em entender que essa entrega tem a ver conosco. Tem a ver com cada um de nós. Tem a ver com o rompimento da nossa mente, daquilo que nos impede, daquilo que nos atrapalha de sermos totalmente entregues a Deus. E que lugar que é esse? O lugar é o lugar do sacrifício. O lugar é o lugar onde nós estamos por inteiro diante do Senhor. Isso nós vamos conquistando, isso vai acontecendo, mas você precisa saber para que você possa permitir. Para que os seus desafios sejam cada vez maiores. Amém? Esses dias eu disse a alguns pastores assim, olha, nós vamos ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Vai demorar uns 4 dias. Aí alguém falou assim, nossa, mas como é que vai ser? Eu falei, não sei não, nós vamos ficar lá. Nós vamos revezar, nós vamos fazendo, e Deus vai nos dando graça, e nós vamos fazendo, nós vamos chegar. Nós já fizemos uma vez. E nós precisamos romper. Mas por que isso? Porque nós precisamos estabelecer, nós precisamos levantar um altar, nós precisamos estabelecer a palavra de Deus como prioridade na nossa vida, como aquela que domina, como aquela que é a luz, como aquela que é a lâmpada, como aquela que nos dá direção, como aquela que deve ser entronizado na nossa vida como presença de Deus, porque Jesus é a palavra viva. Então nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos entender que lá está a direção de Deus para a nossa vida. Ali Deus fala, ali Deus revela, ali Deus estabelece o domínio dele através da sua palavra. Amém? Mas como é que vai ser? Como os 24 horas, como vai ser? A gente faz alguma coisa, alguma organização, mas a gente sempre vai ter que ter um sacrifício. Sempre vai ter que ter um sacrifício. Talvez nós não entendamos, mas Deus está nos levando a esse entendimento. E está levando igrejas, levando pastores, levando lideranças a esse entendimento. Sair do lugar confortável e ir para o lugar do sacrifício, para que sejam fortalezas quebradas em nós. Amém? Então, como nós falamos, nós encontramos aqui algumas referências importantes. Como nós entendemos que talvez pode ser que, sabe lá, Sião, Jerusalém, né, talvez Moriá, né, o lugar do templo, o lugar do sacrifício. Mas a verdade é que os jebuseus estavam lá, em paz nos dias de Abraão talvez, mas em guerra nos dias de Moisés. Dizendo, não, vocês, depois que foi distribuída a terra, que Josué entrou na terra prometida, entrou no lugar, ainda havia resistência. Eles estavam numa faixa e na divisa com as terras que foi dada a Judá e a Benjamim. Judá foi dado uma parte, a Benjamim foi dado outra. E no meio, nessa faixa, estava os jebuseus. Em Sião. Em Sião. Em Jerusalém. No lugar onde Davi haveria de reinar. Na fortaleza, que se transformou na fortaleza de Sião. O lugar que Davi conquistou. E nós vamos ler isso lá no livro de 1 Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5, está escrito isso. Né? Em 1 Samuel 5, glória a Deus, nós vamos encontrar Davi entrando, Davi conquistando esse lugar. Mas eu quero que você... 2 Samuel capítulo 5, eu quero que você entenda que antes de Davi chegar nesse lugar, o que houve, o que aconteceu, Davi chega lá e a Bíblia diz de uma forma muito clara que no capítulo 5, quando Davi é aclamado rei sobre todo Israel, porque ele foi primeiro rei numa parte, ele reinou primeiro em Hebrom, depois ele reinou em Jerusalém, diga assim, não estava completo. Ele reinou 7 anos em Hebrom, mas havia 33 anos para ele reinar em Jerusalém. E 7 anos ele não tinha chegado ainda, mesmo sendo rei, declarado rei, levantado rei, ele não tinha chegado ainda ao lugar. 7 anos para chegar. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que o rei Davi e suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar
os jebuseus que habitavam naquela terra. Ele partiu com suas tropas. E no capítulo 5, versículo 1, diz assim que então Davi e todas as tribos de Israel foram a Davi em Hebrom e declararam rei sobre todo Israel. Então, quando todas as tribos se juntaram, então ele partiu com todas as tribos para conquistar a cidade de Jerusalém, a fortaleza de Sião, o lugar em que os jebuseus estavam dominando, estavam habitando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez, sabe, você, por não compreender, você não avança, você não expulsa os inimigos porque você acha que está bom ali. Não. Você está num lugar que talvez você esteja confortável, mas não é um lugar bom. Não é onde Deus quer que você esteja. Talvez você esteja num lugar onde você fala, não vamos ter problema, mas existe um lugar melhor que Deus quer que você esteja. E você está acomodado em um lugar perto da onde Deus quer que você esteja. Davi sabia que Sião, aonde habitavam os jebuseus, era o lugar onde Deus havia escolhido para que ele pudesse reinar. O lugar da habitação de Deus estava sendo habitado pelos jebuseus. Talvez, queridos, essa fortaleza, ela se levantou ao decorrer do tempo. Porque nos dias de Abraão, se o mesmo lugar, Salém, Jerusalém, onde estava Melquisedeque, era um lugar de paz, um lugar onde houve uma aliança. Então esse lugar, ele foi sendo dominado por esses povos. E ele foi sendo tomado para que o propósito de Deus não viesse a se completar. O diabo, ele se antecipa. Ele se antecipa para que o propósito não se cumpra. Para que não aconteça aquilo que Deus falou. Nós ouvimos aqui o pastor falando, Rodrigo, a respeito das regiões celestiais, onde há guerra e onde há vitória também, onde nós já fomos abençoados. É exatamente o lugar onde estava o inimigo, era o lugar onde Deus também queria que o povo estivesse, para que ele pudesse estar no meio do povo. Era guerra por aquele lugar. Era o lugar que Deus havia já separado lá na antiguidade, nos dias de Abraão. Então, eu e você precisamos entender isso. Mas, para nós entendermos, nós vamos perceber lá em Josué, no capítulo de número 15, e o versículo de número 63, que os descendentes de Judá receberam essa herança. Essa herança era de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? Em Belém de Judá nasceu o Salvador. Eu preciso que você entenda, Judá foi levantado como a tribo do louvor, como a tribo da adoração, como a tribo que estava sendo usada por Deus para estabelecer a presença. Amém? Eu preciso que você entenda por quê. Porque muitas vezes nós, não compreendemos, né, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer operar. Eu preciso que você entenda que Judá tentou tomar aquele lugar, mas no versículo de número 63 é assim: contudo, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. E por isso ainda nos nossos dias vivem os jebuseus ali com o povo de Judá. Diga assim, o povo invasor. Diga assim, o povo, estranho, habitando junto com o povo de Deus. Eu quero que você entenda que Judá não conseguiu expulsá-los dali, então teve que conviver com eles ali como vizinhos. Eles de um lado, jebuseus no lugar principal, na divisa, entre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E eles no meio, no lugar melhor, no lugar onde Deus escolheu, no lugar onde Deus queria que Davi reinasse, no lugar onde Deus determinou que seria o lugar para que ele pudesse habitar. Então, o que eu posso fazer é você compreender nesta noite, nesta manhã já, que Judá não conseguiu, e aí pediu ajuda aos seus irmãos.
e foi com Simeão. E depois não conseguiram. E foi Benjamim, depois, lá no capítulo de número 1 de Juízes. Benjamim também foi para tentar tomar aquele lugar. Mas a Bíblia diz que quanto aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim, em Juízes 1, 21, também não conseguiram os desalojarem daquele lugar até o dia de hoje, como naqueles dias estavam dizendo. Benjamim de um lado, tentando tirar. Judá de outro, pediu ajuda para Simeão, tentou tirar, não conseguiu. Mas Deus tinha um plano para Israel. Assim como Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Se construiu fortalezas para que esse plano não fosse completo. E essas fortalezas têm que ser destruídas para que o plano seja completo. Amém? Tem que ser tomadas essas fortalezas, tem que ser quebradas essas fortalezas para que o plano seja completo. Há um lugar pleno para você. Há um lugar, sabe, completo, não é parte de um lugar. E Deus está te chamando, esse é o tempo. Esse é o tempo de você entender isso. Esse é o tempo de você avançar. Amém? Esse é o tempo de você entender aquilo que Deus de fato quer fazer através de você. Eu e você precisamos, sabe, tomar posse daquilo que Deus tem falado, das suas promessas para nós. Amém? Das suas promessas para a sua família, das suas promessas para a sua vida, em todas as áreas, daquilo que Deus falou ao seu respeito. É tempo do Brasil também tomar o lugar dele. É tempo da nação tomar o lugar dele. Tem sido roubado, tem sido muitas vezes ocupado por inimigos. Sabe, por oposições malignas, sabe, por estranhos. Mas há um lugar para a nossa nação em Deus. Há um lugar que Deus quer colocar na nossa nação. Há uma promessa. Há um lugar de honra. Há um lugar, sabe, que Deus vai usar, que Deus vai levantar essa nação para estar, para que possa abençoar as nações da terra. E isso diz respeito à igreja, diz respeito a você, diz respeito a mim. Quando fala da nação, quando fala das promessas, está falando de você e de mim. Mas eu preciso entender essa batalha. Eu preciso entender essa guerra, né? Eu preciso entender que de Judá viria a salvação. Sabe? Então, Judá, ele não conseguiu, sabe, derrotar, desterrar, tirar o inimigo daquele lugar. Mas de lá viria a salvação. E aí, Davi, como a Bíblia diz que Jesus, ele é a raiz de Davi. Davi também da tribo de Judá. Amém? Glória a Deus. É interessante, né? Porque nós encontramos ali, né, a tribo de Benjamim, que vivia na divisa, amém? E do lado de um lado e Judá de outro. E aí, Saul era da tribo de Benjamim. Olha que interessante. Deus falou assim, ó, se você não tivesse saído da sua posição de obediência, eu confirmaria o teu reino para sempre. Israel falou para Saul. Ó, quem tomasse aquele lugar, herdaria a promessa de um reino eterno. Olha que tremendo. Benjamim de um lado, Judá do outro. Saul falhou. Deus levantou Davi do outro lado, como Judá. E então tomaram o lugar. E o seu reino foi estabelecido para sempre. Porque Jesus vem da descendência de Davi. Então, Deus está nos chamando. Deus está nos dando um entendimento nesses dias. Deus está nos dando, sabe, uma condição de nós entendermos que há um sacrifício. E esse sacrifício sou eu. Há uma entrega, há uma quebra de uma fortaleza para que eu possa chegar a um lugar em Deus. Amém? Para que eu possa chegar a um lugar.
Sabe, eu preciso que você entenda também que você vê que ali, dentro dessa promessa de Deus, que começou lá atrás com Abraão, dentro desse propósito de Deus, nós somos também incluídos, porque a Bíblia diz que todos aqueles que creem são filhos de Abraão. Então é para você. A terra que eu te mostrarei, o lugar. Vai lá, Davi, né? Leva, conquista, sabe, Sião, e leva a arca para Jerusalém de volta. Estabelece o reino do Senhor, o domínio de Deus sobre a terra. O reino que Davi, sabe, estabeleceu foi a maior expansão, a maior conquista de Israel em toda a sua história. Por isso que na bandeira de Israel está a estrela de Davi, porque foi ele quem estabeleceu o reino de Israel. Eu preciso que você entenda, Deus, Ele quer te usar, Deus quer te levantar, Deus quer levantar a igreja nesses dias, mas nós precisamos entrar pelo caminho do sacrifício. Amém? O caminho da entrega, o caminho, sabe, de nós, de fato, sabe, por inteiro, quebrarmos fortalezas que nos impedem de ser inteiro e por inteiro nos entregarmos a Deus. Amém? Aceite o desafio do jejum. Aceite o desafio da oração. Aceite o desafio da entrega das 24 horas. Aceite o desafio. Eu vejo muitos irmãos que não compreenderam esta palavra ainda, talvez. Sabe, o que te custa é o que Deus quer. Vai acontecer impedimentos para que você esteja aqui. E aí você vai ter que sacrificar alguma coisa para você estar aqui. Você vai ter que renunciar a alguma coisa. Porque por outras coisas você pode renunciar a algumas coisas, mas pelo Senhor muitas vezes não. E isso acontece muito, né? Eu vi muitas situações em que eu me encontrei, que eu estava num descanso, né? Algumas vezes, né, com a família longe, e eu tinha que voltar para o culto. Eu tinha que vir, porque para mim aquilo era um sacrifício, representava um sacrifício, né? É como Deus fala conosco. Muitas vezes Deus não fala conosco porque nós não estamos dispostos a ouvir. Muitas vezes Deus não coloca sonhos no nosso coração porque nós não estamos com o coração aberto para os sonhos de Deus. Então muitas vezes Deus nos desafia. Vai lá, você precisa pregar, você precisa trazer uma palavra, você precisa, e você deixa, né, e caminha 200 quilômetros, e vem, e traz uma mensagem, e volta. E você fala, mas por que todo esse sacrifício? Porque Deus falou, porque Deus pediu, porque Deus Ele nos testa, porque Deus Ele nos prova, porque Deus Ele nos coloca à prova para que nós possamos mostrar aonde está o nosso coração. Então há muitas coisas que vão acontecer em nossas vidas, que vão representar a quebra dessas fortalezas, dessas dificuldades na nossa mente. Amém? Abraão caminhou um caminho de 3 dias. Sabe, nós não tínhamos dificuldade na nossa mente para caminhar um lugar distante, para subir a um lugar, para ficar lá dias orando. Nós não tínhamos barreira na nossa mente. Eu me lembro que algumas vezes nós ficávamos a noite toda orando, dormíamos 1 hora, 2 horas. Porque não havia barreira na nossa mente para estar ali. Havia uma fé, onde nós dizíamos assim, olha, eu vou dormir 1 hora e Deus vai me fazer descansar 10. Amém? Mas esses são desafios. A igreja precisa viver de desafios para viver experiências com Deus. Amém? Abraão jamais veria aquela vitória sobre aquilo que prendia o coração dele, que era Isaac, se ele não caminhasse 3 dias até o Monte Moriá. Sabe, queridos, eu tenho para mim que Deus, Ele tem nos chamado nesses dias para voltarmos a ter experiências com Ele, para voltarmos a ver de novo a sua glória, para vivermos uma restituição. Deus falou que esse é o ano da restituição. E quando nós falamos isso, as pessoas elas pensam sempre nas questões materiais, nas perdas que tiveram ou naquilo que talvez elas queiram conquistar. Mas a restituição fala de, sabe, de algo, sabe, completo, algo pleno. Não é algo, sabe, que é só relacionado a uma coisa, mas é relacionado à nossa vida toda. Restituir nossa vida espiritual, nossa vida familiar, nossa vida em todas as áreas. O Senhor quer nos alcançar por completo.
por completo. Há uma grande obra a ser feita. Há um grande propósito a se cumprir. E Deus te chama. E Deus me chama para isso. Às vezes nós achamos que é alguma coisa que vai nos dar aquilo que nós precisamos. Mas o que vai nos dar o que nós precisamos, às vezes, é o sacrifício da nossa vida. A renúncia é que vai abrir a porta do céu para que venha a resposta de Deus. É a renúncia. Amém? Sabe, o pastor falava aqui em relação à nossa nação, em relação à nossa cidade, mas Deus estava falando em relação a nós mesmos, pessoalmente. É isso. É isso. Diga assim, tem a ver comigo, primeiro. Amém? Tinha a ver com a nação, quando Deus chamou Abraão para entregar Isaac. Mas primeiro tinha a ver com ele. Para depois ter a ver com Israel, com a descendência. A descendência não era Isaac. A descendência viria da entrega de Abraão completa. Amém? Porque assim Isaac cumpriria o propósito. Se ele fosse de Deus. Se ele não fosse de Abraão. Se ele não fosse o que ocupava o lugar de Deus na vida de Abraão. Então ele cumpriria o propósito. Eu quero que você nesta manhã já guarde essa palavra no seu coração. Guarde esse entendimento. Sabe? Guarde esta revelação de Deus. Havia, sabe, com certeza, sabe, uma promessa de Deus para Abraão. Mas essa promessa, ela precisava se cumprir na nação. Precisava se cumprir em Israel. E Davi representa, então, o estabelecimento de Israel e o cumprimento dessa promessa. Passa por Moisés, passa por Josué, e vai passando, e vai passando, e vai passando, mas se completa em Davi. Que a promessa de Deus possa se completar em você. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos viver o pleno de Deus. Nós vamos viver o completo. Nós vamos viver a conquista do lugar. O lugar tem a ver com a sua vida, com a entrega plena, com a entrega completa. Amém? Com o sacrifício perfeito. Amém? O sacrifício pleno, o sacrifício completo da sua vida. Então eu quero orar com você nesse instante. E eu quero clamar a Deus pela sua vida, para que você possa entender isso. Não vai ser diferente. A guerra sempre vai ter que existir. Vai ter que existir essa batalha final, né? Essa batalha que Davi enfrenta é a batalha que nós temos que enfrentar. Alguns historiadores eles dizem que houve uma rendição, que não houve uma guerra, que Davi ele conquistou Sião de uma forma pacífica. A Bíblia não nos revela exatamente isso, mas nós acreditamos que quando há uma direção de Deus, quando há um tempo de Deus, que nós compreendemos o que Deus quer que nós façamos, nós sabemos que o inimigo ele não vai conseguir resistir. A Bíblia diz que por um caminho virá o inimigo contra nós e por 7 fugirá. Tem um momento em que Deus ele nos dá uma direção, nos dá um entendimento, e esse é o tempo de Deus para a igreja entender isso, que é o tempo dela avançar, que é o tempo dela tomar por completo, que é o tempo dela ocupar o lugar. Se o inimigo vai fugir, se ele vai resistir, não interessa. O importante é que ele vai sair. Amém? O importante é que ele vai entregar aquilo que Deus falou, aquilo que é nosso, aquilo que ele está resistindo, aquilo que ele está dominando de forma ilegal, porque Jerusalém, porque Sião é o lugar que Deus escolheu. Amém? Você crê nisso? Você confia na palavra do Senhor? Amém. Então eu quero que você ore comigo nesse instante. E nós vamos determinar que nós vamos romper, que Deus vai nos levar ao lugar que Ele nos chamou para estar, para viver. Sabe, há um lugar de prosperidade para a igreja em todas as áreas. Há um lugar de domínio, há um lugar, sabe, de controle de Deus, de dependência de Deus. Há um lugar onde Deus reina, onde Deus governa. Amém? E nós devemos estar aí, para que Ele possa
governar as nossas vidas e reinar sobre nós. Eu quero orar com você nesse instante, em nome de Jesus. Depois nós vamos louvar um pouco mais, amém? Para a glória do Senhor, amém, aleluia.